Vamos dar continuidade então aqui na segunda parte dessa conversa, dessa entrevista com o amigo Roberto Martins. E se você não acompanhou a primeira, é só você clicar aqui acima da minha cabeça, nesse ícone aqui. Você vai ser levado para a primeira parte desse super bate-papo. Clique e confere se você não viu a primeira ou continue assistindo para você ver a segunda etapa desse super bate-papo com o pai da micro-orquidofilia. Bora lá! Então não tem como a gente classificar os pleurotares como micro-orquídeas, é justamente pelo tamanho que a gente classifica, independente do gênero ou espécie. E todo mundo poderia cultivar micro-orquídea? Como funciona isso? Porque existe muita dificuldade das pessoas entender esse ambiente, umidade, necessidade que eu sempre falo. Eu coloco como regra número 1 sempre no canal, não sei se você concorda comigo, o ambiente, né? Porque toda vez que a pessoa vai comprar uma orquídea, eu falo, não compre uma orquídea que se você não conhece o seu ambiente, se você vai começar agora, procure sempre ter a planta identificada para você poder ver modos de cultivo dela, até mesmo para fazer pesquisas nas redes sociais e preparar esse ambiente para que ela possa conseguir essa planta no ambiente que ela tem. Quando eu falo desse ambiente, Roberto, eu me refiro, claro, à umidade, iluminação, que ela vai se esse local recebe muita luz, né? Tem pessoas que têm diversas dificuldades com isso, porque existem diversos tipos realmente de locais que apartamento, por exemplo, né? Tem apartamento que eu conheço que pega bolor porque não tem iluminação parte do ano nenhuma, Sim. né? Então a gente sabe dessa dificuldade. Por isso que eu sempre coloco o ambiente como algo a ser pesquisado para esse início de cultivo da pessoa. O que eu posso ter, não o que eu quero ter. Seria mais ou menos por aí? Eu acredito muito nisso, tá, Fábio? Em primeiro lugar, a questão de a pessoa saber o que ela pode ter, não o que ela quer ter. É justamente isso. Mas nesse hobby a gente sabe que acontece diferente, né? A pessoa vai na exposição, compra a planta, leva para casa e depois ela vai pensar como que ela vai cultivar essa planta. Então, o primeiro ponto que eu acredito muito nisso é o conhecimento. Então, ler bastante. Nós, brasileiros, e eu me incluo nisso, a gente não tem o hábito da leitura. Então, o que é importante? A gente ler, a gente buscar conhecimento sobre as plantas, porque a partir do momento que você conhece o gênero, conhece as espécies, conhece o ambiente natural dessa planta, fica muito mais fácil você entender o que você pode e o que você não pode ter na sua casa. A partir daí você já tem, olha, eu sei que a planta ela gosta de uma temperatura mais fria, uma temperatura mais quente, então você já começa a separar os gêneros e as espécies. A partir daí, qual que é o segundo ponto? Você conhecer o teu ambiente. O teu ambiente, então você vai conhecer o teu ambiente, se o teu ambiente é mais seco, se o teu ambiente é mais úmido, quais são os problemas que você tem, o que você tem de bom, o que você tem de ruim, para você conseguir adaptar ao teu ambiente para receber a planta. Tá? E aí quando você faz isso, você já classificou as plantas que você pode ter, as espécies que você pode ter e o teu ambiente, o que comporta dessas espécies, correto? E aí eu vou num terceiro ponto. O terceiro ponto é você saber como que você se classifica como orquidófilo e como eu me classifico como orquidófilo. Eu sempre coloco assim, a gente se classifica como cultivadores de orquídeas ou acumuladores de planta. Muito bem. Né? Então, enquanto a gente for acumulador de planta, nunca a gente vai se tornar um orquidofilista. Então, essa é a grande diferença. A gente também tem que passar por esse trabalho de conscientização. Muitas vezes no ambiente onde que comporta 20 plantas, você quer colocar 100, 150, 200. Não tem como você ter sucesso nesse cultivo. Você vai acabar tendo um problema muito grande com doenças, muitas plantas ali, você vai matar muitas plantas, você não vai conseguir padronizar o teu cultivo, o teu sistema de rega, iluminação, porque nós temos, tudo isso. Dentro desse contexto que você está falando aí, né, a primórdia para ser um orquidófilo e você ter essas plantas em bom cultivo, é você se lembrar que, além desse ambiente, o que vai fazer com que você tenha sucesso é boa ventilação, as regas adequadas para os tipos de substrato e para esse ambiente, né? Muitas pessoas também fazem uma grande confusão, amigo, que
que eu vejo direto isso, sabe, Roberto? As pessoas indicando adubo para fazer planta florescer, né? É uma coisa incrível a confusão que as pessoas fazem. E eu sempre falo o seguinte, o elemento da adubação, ele é importante para cada fase da planta. Óbvio, a gente sabe disso, né? Eu recomendo o uso sempre em parcimônia desses adubos para a gente poder fazer com que a planta tenha sustentação nas suas flores, crescimento avantajado, enfim, tudo é importante. Mas em quesito de cultivo, daria para colocar o adubo no quê? No quarto, quinto quesito de importância, porque tem 4, 3 que vêm muito antes dela. Né? Iluminação, esse ambiente, essa ventilação, as regras adequadas para você dar a climatização da planta que você escolheu cultivar. Seria isso, Roberto? Como eu te falei, né, no começo, eu criei uma técnica e algumas regras aí para que a gente possa ter sucesso no cultivo de micro-orquídeas. E dentro disso eu desenvolvi 5 técnicas. Tá? Então, seguindo essas técnicas, observando essas técnicas ou esses aspectos, você consegue ter o sucesso no cultivo de orquídeas. Então, é como você falou, primeiro, a gente tem que pensar na padronização do cultivo. Primeiro, padronização do cultivo e padronização das plantas. Então, primeiro é isso. Depois, eu entro com a luminosidade, depois a ventilação, certo? E aí depois a gente vai entrar com as regas. Certo. Adubo é o último. É o que eu falava aqui, tá vendo, gente? Adubo é o último, porque o adubo, gente, o adubo, o que ele é? Ele é um suplemento alimentar para as plantas. Ponto. Só isso. Ele não faz milagre. Se você não seguir essas 4 regras anteriores, o adubo não vai te ajudar, porque o adubo, o que ele faz? Ele é um suplemento alimentar. Isso inclusive, precisa dar luminosidade para desenvolver fotossíntese, essa coisa toda, né, Roberto, que vem antes, né? Porque o que acontece? Eu sempre coloco o adubo da seguinte forma. Tem as coisas que o adubo faz e tem as coisas que o adubo não faz. O que o adubo faz? É uma suplementação alimentar para as orquídeas. O que o adubo não faz? Corrigir erro de cultivo. Pois é. E normalmente, como que o adubo é usado? O adubo é usado para corrigir erro de cultivo. A minha planta está caindo ali, tá vendo o pseudobulbo dela caindo? Vamos dar adubo para ela. Aí a iluminação, né, a planta crescendo para frente e tudo. Minha planta não floresce. Então vou colocar adubo. Minha planta ela não cresce vigorosa. Vamos colocar. Não, adubo ele não corrige erro de cultivo. Primeiro você tem que acertar o teu cultivo. Aí depois você entra com a suplementação. Legal. Então esse é o meu pensamento. E nas micro-orquídeas você também está com um projeto aí pelo Brasil de fazer cursos e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque as pessoas têm dificuldade mesmo sobre esse assunto, e quem tiver interesse, de repente, para poder também estar entrando em contato com você, porque você também está com um orquidário agora, né? Não é isso? Isso, né? E eu queria que você colocasse também isso à disposição das pessoas que estão vendo a gente aí, né? Para que elas tenham já, além desse princípio daquilo que nós estamos falando aqui, mas também já ir na pessoa certa, né? Já procurar o cara certo para isso, para não ter problema. Então, eu queria deixar claro que além de grande conhecedor de micro-orquídea, né, Roberto também tem um orquidário onde ele está colocando plantas à disposição de vendas, onde ele também tem um canal, queria que também você falasse isso, né, para que você possa, inclusive, depois dessa entrevista, continuar seguindo aí o amigo Roberto, né, para você ter sempre essas dicas, né, buscando esse conhecimento com ele, para que vocês possam, sempre que tiver uma dúvida com uma planta ou outra, seguir o cara aqui, porque ele sabe bastante. Queria que você falasse um pouquinho aí também sobre isso. Bom, como eu falei, a questão do conhecimento, né? A gente sempre passar adiante, porque o copo estando cheio, a gente não consegue colocar mais conhecimento nele. Então a gente precisa esvaziar, passar adiante para conseguir adquirir mais. E com isso, já a questão de alguns anos, né? Eu já rodo o Brasil inteiro, fazendo palestras, né, e falando sobre o cultivo de micro-orquídeas, divulgando aí as micro-orquídeas pelo Brasil, divulgando realmente o cultivo, né, como você cultivar e como você ter o sucesso.
eu normalmente faço essas apresentações em associações e faço também em exposições. Roberto, mas quanto custa isso? Não tem valor nenhum, eu faço isso por prazer. Legal. Né? Realmente mesmo de ir lá e apresentar o trabalho. Ali é uma palestra que normalmente, dependendo do público e do tempo disponível, ela vai de 2 horas até 3, 4, 5 horas, porque assunto tem bastante. Sim. E normalmente para as associações a gente não faz por prazer mesmo, para a gente poder divulgar o hobby. Dentro disso eu tenho um grupo também no Facebook, né, Roberto Martins Micro-Orquídeas, tem um canal no YouTube, Roberto Martins Micro-Orquídeas também, no Instagram da mesma forma. No caso das palestras, pode contactar comigo pessoalmente, né, eu sou de São Paulo, então o DDD é 11 e o meu telefone, o WhatsApp também é 99187-8965, tá ok? E agora, com esse outro projeto, né, que você comentou sobre o orquidário, nisso, né, eu acabei desenvolvendo, junto com o pessoal de São Paulo, um adubo específico para o cultivo de micro-orquídeas, porque, como você sabe, normalmente aí a maioria dos adubos que hoje estão no mercado, eles não foram desenvolvidos especificamente para orquídeas, sim. Né, são para outras culturas, certo. E adaptados para orquídeas. E muitas vezes, quando a gente ia utilizar ele em micro-orquídeas, tinha que ter uma diluição, ou você usar 4, 5 adubos diferentes em épocas diferentes. E esse daqui que a gente desenvolveu, não, ele já é um adubo completo, com macronutrientes primários, secundários, com micronutrientes e também com hormônios vegetais. Eles são quelados? São quelados, isso é tá? Os micronutrientes são quelados para facilitar a absorção, e aqui a gente também tem o cálcio, então ele é completo, legal, tá? Porque normalmente o adubo de cálcio você tem que aplicar separado, ele separado. Aqui não, aqui a gente tem os 6 macronutrientes, os 3 primários, os 3 secundários, onde que o cálcio entra, são 9 micronutrientes, e aí a gente tem 3 hormônios vegetais que aí para facilitar o enraizamento e crescimento das plantas. Tá, ok? Vou mostrar aqui para vocês micro-orquídeas fert. Olha, dá uma olhadinha, tá? Para as pessoas poderem adquirir esse produto aqui, é esse mesmo contato de telefone que você deixou aqui? Também pode ser, ou através, né, como você comentou, também agora tem um orquidário online, né, para venda de orquídeas, mas ali eu trabalho somente com venda de orquídeas importadas, tá? A gente não trabalha com orquídeas nacionais, só orquídeas importadas. Então pode ser adquirido através desse telefone que eu passei, o 11 99187 8965, ou direto no orquidário pela página na internet, que é orquidariorobertomartins.com.br. E lá a gente tem a disponibilidade das plantas, placas, alguns acessórios, substrato e o adubo e o fertilizante também. Muito bem. Agora, se você quiser continuar ouvindo falar sobre micro-orquídea, nós vamos encerrar aqui o quadro Mesa para Orquidófilos, porque o mestre vai falar um pouquinho, aqui ele vai dar umas aulas pra gente que a gente vai colocar à disposição do canal. Então eu peço que você continue assistindo os próximos vídeos, porque é ele quem vai falar sobre micro-orquídea. Ele preparou um conteúdo onde ele vai falar um pouquinho sobre a técnica de você poder cultivar orquídeas. Ele já falou um pouquinho disso aqui, mas eu tenho certeza que esses vídeos que virão vai ser mais especial de todas as informações que nosso amigo aqui já nos apresentou. Eu vou aparecer menos, por isso eu já vou me despedir aqui, porque quem vai fazer as aulas aqui para vocês vai ser ele. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Fábio, pelo convite. Ter vindo, né, de ter se deslocado, você com a querida esposa que está ali atrás das câmeras ali. A minha esposa Daniela está ali? Tá aqui com a gente também, nós vamos passar um dia gostoso. Mas antes você vai trabalhar bastante, porque você tem muito assunto para tratar com essa galera aí. Tá jóia, então. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.